Você já parou para pensar no impacto que o açúcar pode estar causando no seu corpo, nas suas veias, nas suas artérias, até mesmo no seu coração e na sua mente? Pois é, eu não estou falando daquele doce que você compra para você poder comer, eu estou falando do açúcar no geral. Açúcar do arroz, açúcar da batata. Sabia que a batata tem açúcar, que o índice glicêmico dela, por mais baixo que seja ou alto, uma das duas batatas que você conhece tem bastante açúcar? Será que é a batata inglesa? Será que é a batata doce? Estou falando também dos alimentos que parecem inofensivos, como suco de laranja, como um pão, um biscoito, molhos prontos, suco de caixinha. É isso que o Dr. Laí Ribeiro alerta há anos e a gente não dá a devida atenção. Mas antes de começar o vídeo, quero deixar bem claro que Dr. Laí Ribeiro não vende nenhum medicamento, suplemento, muito menos livros ou e-books aqui no YouTube. Se você ficar vendo alguma coisa dessa, é fake news. Cuidado que vai roubar o seu dinheiro. Eu sou estudante de nutrição natural, sou youtuber, por isso estou reagindo a vídeos de saúde, como esses, por exemplo, que você vai ver hoje, ao longo aqui do canal de outros médicos também. Fiquem por dentro, joguem nos comentários aí se você consome algum desses alimentos que vamos falar no vídeo e simbora. Porque os adoçantes vieram para substituir o açúcar. Só que os adoçantes têm muitos componentes que o organismo não conhece. É como se você estivesse colocando um ET na sua boca. Então, por incrível que pareça, quem faz uso de adoçante engorda. A pessoa tem a ilusão que se ele adoçar o café com adoçante, que ele vai emagrecer. Aquele adoçante vai atacar ele à noite e ele vai atacar a geladeira, porque ele ingeriu uma substância que agora no cérebro estimula a dar mais vontade de comer açúcar. Então, entre eles e o açúcar, eu prefiro que você fique com açúcar. Você tem vários tipos, você tem o mascavo, você tem o demerara, você tem o cristal, que são açúcares melhores do que o açúcar refinado. Quando você come açúcar refinado, você já percebeu que o seu corpo parece que ganha uma carga imediata de energia? Você se sente mais revigorado, mesmo que momentâneo, mas você sente que você está mais disposto. Mas o que você não vê é que minutos depois seu corpo paga um preço muito alto. Que preço é esse? Queda de energia brusca, inflamação e, na minha opinião, o pior de todos, o vício alimentar. E ainda tem uma coisa pior: quanto mais açúcar você come, mais o seu corpo pede. Pois é, não compensa você consumir açúcar. O ideal é você desmamar disso ao longo do tempo, até você conseguir tomar um cafezinho sem açúcar sequer. É sobre isso que vamos falar mais nesse vídeo, mas fique atento aí. Aí o pâncreas chega uma hora, chuta o pau da barraca. Fala, não aguento ficar produzindo isso 24 horas por dia, não. Aí vem o diabetes. Então olha que interessante, quando você fica diabético, muito antes de você ficar diabético, às vezes 10 anos, você já tem a insulina aumentada. Então o diabetes tipo 2, que é 96% dos casos, ele advém de um excesso de insulina. A maioria pede só a glicemia. Você tem que pedir a glicemia e a insulina em jejum. E tem um detalhezinho. É o jejum de 8 horas e não de 12. Então, quando eu vou fazer a insulina e a glicemia, se a pessoa ficar 12 horas sem comer, o resultado vem mais baixo. E aí você faz que não tem nada. Nossa, cheio de cilada. É cheio de cilada, é. E como eu falei anteriormente, não é somente sobre cortar doces, é sobre mudar o seu hábito alimentar. Muitas vezes o açúcar está presente em alimentos que você não tem nem noção, como um suco de caixinha, uns cereais. 90% dos alimentos ditos como fitness são 90% de açúcar. Tome muito cuidado também com os cereais matinais, porque a maioria está cheia de açúcar. Muitos açúcares, inclusive escondidos, que não estão ali dito na embalagem. Em excesso, o açúcar pode estar sabotando a sua saúde sem você perceber. Às vezes a insônia que você está sentindo não tem a ver com o café, mas tem a ver sim com o açúcar que você coloca no café. Muitas vezes a insônia que você está e o mal-estar também, aquela sensação de barriga cheia, é por conta do pão que você consome. Fique atento a esses detalhes. E no momento que você aumenta o açúcar no sangue, você aumenta também a produção de insulina do pâncreas. O pâncreas é avisado que o açúcar está alto, ele começa a produzir insulina. Só que você imagina, eu tenho uma pistola para dar um tiro, eu tenho uma metralhadora e o cara fala assim, dá um tiro só com a metralhadora. Eu falo, não tem jeito, na hora que eu trisco aqui, sai 20 tiros de uma vez. O pâncreas é assim, ele dispara a insulina sempre mais do que precisa. Aí a insulina sobe, o açúcar baixa, aí você tem o contrário, você tem a hipoglicemia. E aí libera o cortisol, que é um hormônio do estresse. Então, tudo isso que você come, engorda, né? Engorda. O cortisol engorda, a insulina engorda. Chegou a hora de a gente conversar um pouco sobre alguns aspectos do açúcar, após analisar esses vídeos do Dr. Laí. Um dos maiores problemas que o açúcar tem, principalmente o refinado, é os picos de glicose no nosso sangue e no nosso pâncreas, que libera insulina.
Isso acaba que destrói a nossa resistência insulínica, deixa um mal-estar danado, entope as nossas veias, artérias. Não compensa você consumir alimentos que são feitos na base de açúcar. Não vale a pena. Não sei se você sabe, tem médicos que defendem a tese que o açúcar é um aminoácido violento, mas ele é responsável, na verdade, por destruir células boas do seu organismo. O açúcar foi dito em algumas revistas de medicina como um dos ingredientes mais inflamatórios a ponto de causar câncer no mundo. Ou seja, um alimento mais cancerígeno que existe é o açúcar. E eu falo isso para você ouvindo isso também. Nas minhas aulas eu recebo muitas dicas sobre como desmamar do açúcar. Eu tenho uma compulsão por doces, porém eu controlo, faço o possível para controlar. Eu vou dar uma dica de vocês como que eu me livrei do açúcar na minha vida. Eu precisei ainda mais porque eu trabalho com moda também. Eu preciso estar com a pele boa, tudo ok, e o açúcar destrói isso tudo. Muitas vezes o pico de energia causado pelo açúcar te dá uma falsa sensação de energia. De fato dá uma energia, mas o preço é muito alto. A queda de energia causada por ele causa fadiga, causa irritação e uma compulsão alimentar ferrada. O açúcar também causa acúmulo de gordura no fígado, a esteatose hepática, causa inflamação no seu intestino, causa vícios no nosso cérebro que são parecidos ou até mesmo pior que algumas drogas. Tem um estudo no OMS de saúde que recomenda 25 gramas de açúcar por dia. Mais facilmente a galera passa o dobro ou o triplo sem perceber, consumindo pão, consumindo arroz, consumindo alguns alimentos que fazem um mal danado. O arroz ainda dá para você passar batido. Tem gente que não defende o uso de arroz, principalmente para idosos. Eu acho que não há problema nenhum consumido dentro de uma quantidade boa, uma quantidade adequada. Posso dizer para você, reduza refrigerantes e sucos de caixinha. Esse já é um avanço muito grande. Pô, mas suco de caixinha? Sim, suco de caixinha. Principalmente suco da fruta também. Suco da fruta tem a frutose, né, que é o açúcar da fruta. E não é recomendado você consumir ele em forma de suco. Coma a fruta inteira. É muito melhor, é muito mais saudável do que você comer um suco pronto, fazer um suco até próprio da fruta. Combine frutas com proteínas para reduzir o impacto glicêmico. Coloque frutas com kefir de iogurte, coloque frutas com iogurte natural, com probiótico natural. Coloque frutas com cereais, fruta com granola, fruta com aveia, fruta com chia, com linhaça, semente de abóbora. Vale a pena demais você comer isso. Troque todas as sobremesas suas de doce por iogurte naturais, iogurte com mel, com frutas secas. Compensa, vale a pena e faz um bem danado para o seu intestino, porque o kefir, por exemplo, é um probiótico natural, faz bem demais para o seu intestino, para a saúde do seu intestino. Compensa muito você consumir isso. Para você eliminar o açúcar do seu café, recomendo fortemente você tomar um cafezinho com mel ou até mesmo um café com canela. Você pode facilmente colocar um pouco de canela no seu café, misturar ele com mel, depois tirar o mel, depois de umas 2-3 semanas consumindo isso diariamente, você pode arrancar o mel e colocar óleo de coco. O óleo de coco, por incrível que pareça, no seu café misturado, dá um sabor maravilhoso, muito bom. Isso quem indica e quem faz diariamente é o Dr. Laí. Ele consome café com uma colher de óleo de coco e ele recomenda esse método. Eu já experimentei, funciona, porém eu prefiro beber o café sem nada, sem açúcar, sem canela, sem nada, somente o café puro, porque eu sou apaixonado por café. Mais ou menos cerca de 2-3 semanas você já consegue começar a eliminar o açúcar de vez do seu café. Agora o que eu indicaria você fazer facilmente é consumir um café com grão específico. Você pode comprar um café já moído e colocar no lugar desse café pilão, desse café melita, porque além de ser melhor, o sabor é 10.000 vezes melhor. É um café que facilmente uma pessoa que odeia tomar café sem açúcar consegue tomar sem problema algum. Você mesmo que tenha diabetes, você pode consumir um copinho de café sem problema nenhum, desde que seja sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Não compensa você fazer o uso de adoçante, de nada disso. Cortar esse açúcar do café já vai causar uma mudança drástica na sua vida. Troque biscoitos por frutas, isso vai reduzir o impacto gigantesco de açúcar também no seu sangue. As primeiras 2 semanas elas podem parecer impossíveis, pode parecer que você não vai conseguir superar, que você não vai conseguir passar. É aí que você vê o quão açúcar está destruindo a sua vida, o quão viciado você estava sem perceber. É aquilo que eu sempre falo, o viciado só percebe que é viciado quando ele tenta parar e o vício se mostra presente. Assim, fica difícil de fato. Beba muita água. Quando a vontade do doce vier, isso é sinal de desidratação. Beba bastante água. Bebe bastante água. Evite se privar do sono.
entendeu? Privação de sono aumenta a vontade de comer carboidrato, que logo começa a aumentar a vontade de comer doce. Uma coisa chama para outra. Fazendo esses hábitos, você com certeza vai conseguir superar essa situação facilmente. Pode acreditar. Da próxima vez que você olhar para um refrigerante, para um pedaço de bolo ou para um pãozinho aparentemente inocente, lembre-se que o açúcar está sabotando a sua saúde e que você precisa urgentemente corrigir esse hábito. Evite porque a sua vida não vale um pedaço de bolo, a sua vida não vale tomar um refrigerante. O segredo não é viver sem prazer, o segredo é viver com consciência e equilíbrio. Não esquece desse detalhe. Curta esse vídeo, compartilhe, comente também e vamos juntos conseguir viver sem esse vício. Eu falo pra vocês, meu maior problema é açúcar. Tá sendo difícil, foi muito difícil, hoje já é mais fácil. Mas eu acredito que você seja capaz de conseguir vencer sim, porque se eu conseguir, você também consegue.